Apresento a vocês mais uma realização do nosso instituto, a série Taliba do Meio Ambiente. Essa série é uma homenagem ao Luiz, arquiteto, engajado na proteção do meio ambiente e tinha como meta nos seus projetos os princípios de sustentabilidade. A série Taliba é composta de 7 episódios. Trata dos principais elementos da natureza: a água, a terra, fogo e ar. Agradeço imensamente à jornalista Cristina Serra, curadora e organizadora da série, e aos convidados que, com grande propriedade, nos trazem dos desafios e apresentam as soluções para enfrentá-los. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Convido a todos e todas a assistirem, comentarem e divulgarem em suas redes. Obrigada! E todos, bem-vindas e bem-vindos a mais um debate sobre meio ambiente promovido pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti. Nosso debate tem sido orientado pelos 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Hoje o elemento que orienta o nosso debate é o ar. E nós temos 2 convidados que eu quero aqui apresentar. Está aqui conosco a Thelma Krug, que é vice-presidente do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, que tem a participação de 196 governos, e a Thelma, nossa representante, foi eleita pelos representantes desses governos. É importante dar essa ênfase, porque isso dá legitimidade, né, ao papel dela nesse debate. A Thelma também trabalhou 37 anos no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão tão importante para a ciência brasileira, para o monitoramento das nossas florestas, em especial a Amazônia. O INPE é um orgulho nacional. A Thelma foi pesquisadora e coordenadora geral de observação da Terra no INPE. Ela que tem a formação de matemática. Também aqui com a gente o Carlos Rittel, que é administrador e doutor em ciências biológicas, tem mais de 25 anos de trajetória na área ambiental. Atualmente ele é Senior Fellow do Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade de Potsdam, na Alemanha. Hoje, por acaso, ele está em Berlim, embora ele more em Potsdam. Ele foi secretário executivo do Observatório do Clima, que é uma rede brasileira formada por mais de 50 organizações da sociedade civil, e é conselheiro de 4 organizações: Uma Gota no Oceano, Amigos da Terra, Amazônia Brasileira e CLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade e Fundo Socioambiental CASA. E é também associado fundador do Centro Brasil no Clima e do Laboratório do Observatório do Clima. Portanto, temos 2 convidados aqui com muita informação para trazer para a gente, para esse debate, e eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, o tempo e a disposição de vocês em debater aqui com a gente. Eu vou começar com a Thelma, até porque a gente sempre tem a preocupação aqui de explicar para quem está nos acompanhando, né, alguns conceitos, porque essa questão climática é uma discussão complexa, fundamental, mas complexa, e a gente quer trazer as pessoas para essa discussão. Eu queria, então, que a Thelma falasse um pouco para a gente do trabalho dela no IPCC e dessa interlocução do IPCC, dos cientistas do IPCC, com os governos sobre essa questão climática. Thelma. Oi, Cristina, obrigada pela oportunidade, né? A gente sempre acha que esse tema tem que estar sendo discutido, debatido e absorvido, e principalmente, e cada vez com mais importância, o reconhecimento de que a participação de cada um de nós acaba sendo fundamental para a gente realmente limitar o aquecimento global, do qual a gente vai estar discutindo. Mas você me fez uma pergunta objetiva, né, sobre o painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, e o IPCC ele está agora com 32 anos de idade, né? E, aliás, faço um parênteses, levou todo esse tempo, até 2015, quando eu fui eleita, para se ter uma mulher num cargo que seria, assim, um pouco, né, mais do que, vamos dizer, co-presidentes de grupos de trabalho, mas está, assim, num cargo de vice-presidência, né? Levou 32 anos. Parece que esse mundo é um mundo de científico,
mundo científico muito, muito machista, mas está melhorando muito, né? E principalmente porque os próprios governos também, né? Como é um painel intergovernamental, e como você já disse, painel de 196 governos. O Brasil, inclusive, é claro, é um desses países, né? Então, o IPCC, ele, desde que foi criado e endossado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ele tem um papel que não é o de fazer pesquisa. Na verdade, o papel dele é fazer uma avaliação de todas as publicações científicas, né, técnicas, a parte socioeconômica também, para que sejam relevantes, né, para que a gente tenha esse conhecimento dos riscos da mudança do clima, seus impactos, e o que pode ser feito para a gente realmente limitar este aquecimento, já que quanto maior for este aquecimento, maiores serão os riscos e os impactos. Então, na verdade, se eu falar para você que a estrutura do IPCC hoje são 12 pessoas, as pessoas se assustam, porque pensam que é uma organização enorme, né? Não, o IPCC ele tem 12 pessoas fixas, né? Entre um advogado, a parte de comunicação, a parte da secretaria mesmo, que fica em Genebra, né? Todos nós que dedicamos nosso tempo ao IPCC, o fazemos de forma voluntária. Ninguém é pago pelo IPCC, nenhum autor é pago, ninguém que tem participação na estrutura do IPCC, desde o seu presidente, não é? Faz isso de forma voluntária, né? Então, Cristina, a gente... aí você me fala, mas como é que, então, são essas 12 pessoas que produzem todos os relatórios científicos do IPCC? O último relatório de avaliação de 2014 teve 5.000 páginas de conhecimento científico, né? Eu digo para você que não, porque, na verdade, a cada novo produto que o IPCC vai fazer, e a decisão dos produtos parte dos governos, tá? São eles que definem, como nós vamos falar mais tarde, o tipo de informação científica que eles estão sentindo falta para tomada de decisão, tanto domesticamente quanto também nos fóruns de discussão, em particular na Convenção do Clima, né? Então, isso já é interessante, porque os produtos nascem de uma preocupação de governos, e é claro que eles também participam para dizer o que eles gostariam que a ciência respondesse para eles. Então, no fundo, os termos de referência desses produtos também visam entregar para os governos as respostas que eles estão buscando na ciência. E o IPCC já alertou, já há muitos anos, sobre o impacto das mudanças climáticas, o efeito do aumento da temperatura no planeta, enfim, na média, né? Eu queria que você fizesse um breve histórico para a gente de quando, como esse alerta foi feito, e que a gente, infelizmente, apesar desse alerta, sabe que tem governos que não levam esse alerta a sério. Cristina, obrigada pela sua pergunta, ele é bem interessante, porque um diferencial que eu vejo nos produtos do IPCC, porque eles fazem avaliação da literatura, né, mundial, por isso que é importante a contribuição de todos os países nas publicações, né, e a gente, inclusive, os países em desenvolvimento conseguiram ampliar, que não sejam só publicações que estão aí em revistas reconhecidas mundialmente. Às vezes leva muito tempo para os países em desenvolvimento conseguirem, enfim, colocar as suas publicações, né, nessas revistas. Então, houve, inclusive, uma abertura para que haja mais flexibilidade no conjunto de informação que é acessada pelo IPCC, né? Então, um diferencial que você tem é que, claro, na verdade, quando você faz uma avaliação de toda essa literatura, há evidências muito concretas, que vêm delas, mas, às vezes, não há concordância total entre elas. E isto o IPCC reflete nos seus resultados.
Então, você vai ver, por exemplo, alta concordância, uma confiança muito alta nesse resultado, que chega a ser quase que, então, dizer que não existe dúvida com relação àquilo. Então, eu digo para você que desde o primeiro relatório de avaliação de IPCC, que saiu em 1990, a ciência vem melhorando a evidência e vem melhorando também a confiança em alguns dos resultados. Cito um em particular. Não existia muita certeza da contribuição humana nas observações que estavam sendo feitas e onde se identificava que havia alguma coisa já de anormal nas observações. Mas não se conseguia dizer, olha, isso é por conta das atividades humanas. E é interessante que, à medida que você vai para o segundo relatório, para o terceiro, para o quarto e para o quinto, quando você chega no quinto, é claro, ou seja, a interferência humana no sistema climático é clara e não coloca dúvida e coloca altíssima confiança nesse resultado. Então, a partir daí é que a gente diz, e eu costumo reforçar isto, que já não existe mais dúvida, nem da existência da mudança do clima observada e causada pelo homem, e muito menos da contribuição humana para isto. Então, só para te dar esse exemplo. Eu vou partir desse gancho que você me deu e vou passar para o Carlos, porque eu queria uma reflexão dele exatamente sobre isso. Quer dizer, não há a ciência já demonstrou claramente a participação da atividade humana no aquecimento global, no que se chama aquecimento global, ou mudança climática, ou eventos climáticos extremos. No entanto, a gente observa ainda um debate, uma polêmica muito grande, né? Alguns governos, particularmente até o nosso, neste momento, resiste, digamos assim, colocar nesses termos, a trabalhar com essa realidade, né? Porque uma preocupação que eu tenho, Carlos, se a gente sabe que isso está sendo causado pela atividade humana, então nós temos uma oportunidade de mudar isso. Porque se fosse um fenômeno independente da nossa atuação, né, nós não teríamos muito o que fazer, digamos assim, mas não, nós temos, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, né, dessa dificuldade dos governos lidarem com essa realidade, a dificuldade de se chegar a um acordo global. Quer dizer, tem lá o Acordo de Paris, você pode até explicar um pouquinho disso para a gente, né? Enfim, e da dificuldade que isso vai trazer para todas as sociedades, se nada for feito. Desculpa, eu fiz uma pergunta um pouco ampla, mas é que eu acho que, enfim, o tema comporta, mas você escolhe aí o teu caminho. Não, vamos lá. Primeiro, um prazer aqui conversando com você e numa iniciativa do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Muito obrigado. Vou falar um pouquinho do Acordo de Paris, ou voltar lá para a fundação do IPCC, e quando o IPCC lança seu primeiro relatório, né, Thelma, você poderia falar isso com muito mais autoridade do que eu, foi isso que levou países na Rio 92 a estabelecerem a própria Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ou seja, a coletividade, a comunidade internacional reconhecia como um problema global que exigia esforços coordenados. Esses esforços foram traduzidos, entre outros, como num grande objetivo, que era evitar que a interferência humana no sistema climático global ultrapassasse os limites considerados perigosos. Perigosos assim, os seus efeitos sobre a sociedade humana, sobre as pessoas, sobre os ecossistemas e sobre a economia, eles passassem a ser de tal nível que as consequências são gravíssimas, né? Então, a expressão perigosas, né? A interferência humana ultrapassar limites perigosos é muito significativa. É isso que nos leva ao longo do tempo a uma série de instrumentos, mecanismos, muito diálogo, muita negociação, ao chegarmos em 2015 à aprovação do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, no âmbito da Convenção de Clima, ela traduziu aquele grande objetivo da Convenção de limitar o aquecimento global e evitar que a interferência humana
ela ultrapasse os limites considerados perigosos, há alguns objetivos, entre eles o de limitação do aquecimento global até o final desse século, em 2100. Então, um dos objetivos gerais do Acordo de Paris é limitar o aquecimento global bem abaixo dos 2 graus Celsius até 2100 e, se possível, a 1 grau Celsius e meio, em relação a níveis a média de temperatura global antes da Revolução Industrial. Então, os esforços de todas as nações, no sentido de redução das suas emissões, tem que ser nesse sentido. A gente tem que limitar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, de forma que essa concentração não nos leve a um patamar de aquecimento global acima desses limites, desse objetivo do Acordo de Paris. Todos os países que assinaram e que ratificaram o Acordo de Paris, entre eles o Brasil, os Estados Unidos estão em processo de saída ainda do Acordo de Paris, mas ainda são membros. Eles têm obrigações, né? Então têm obrigações de domesticamente alinhar suas políticas e seus investimentos no sentido de uma economia que, ao longo do tempo, vá reduzindo as emissões de carbono, seja pela substituição de fontes de energia daquelas que geram gases de efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, por fontes renováveis, seja por atividades sustentáveis em outras áreas, na indústria, na agricultura e pecuária, ou também pela redução do desmatamento e a destruição de florestas em todo o mundo, né? Então, todos os países têm essa obrigação. E é lógico que em muitos países, em alguns casos, a gente identifica que além esse negacionismo, há um negacionismo momentâneo daquele governo de plantão em relação à ciência, o que é negativo, e isso se dá em detrimento aos maiores interesses da sociedade. Vamos ver, o Brasil é muito vulnerável às mudanças climáticas. Números do IBGE entre 2013 e 2017, por exemplo, mostram que quase 50% dos municípios brasileiros sofreram com secas ou estiagem, afetando a disponibilidade de água para abastecimento humano, para atividades econômicas, entre elas a agricultura. Quase metade dos municípios brasileiros. Outro país cujo governo é negacionista, os Estados Unidos, sofrem continuamente, sejam com os incêndios da Califórnia, sejam furacões cada vez mais severos, né? Esse ano de 2020 é o primeiro desde 2005 em que o alfabeto de nomeação das tempestades tropicais que podem se transformar em furacão passou do Z. A gente entrou no alfabeto grego agora, né? E esse ano de 2020, um mês mais cedo do que em 2005, que foi o ano do furacão Katrina, que assolou a Louisiana, né, com milhares de pessoas perdendo as suas vidas. Parte desse negacionismo ela tem uma explicação. Há setores econômicos que não querem mudar a situação. Então, no caso do governo americano, existe um setor muito forte e que investiu muito na campanha do presidente Donald Trump, que é o setor da indústria fóssil, do carvão, do petróleo. Então, são bilhões e bilhões de dólares envolvidos em subsídios nesse setor e que o governo eleito e uma boa parte da maioria republicana no Congresso americano, eles têm interesses atrelados a esse setor. No caso do Brasil, a gente tem outros setores, né? Uma parte importante do chamado agronegócio, talvez seja melhor caracterizá-lo como o agronegócio, aquele agronegócio que não tem uma visão moderna da produção sustentável e das vantagens da produção sustentável e que sequer avalia os próprios impactos das mudanças climáticas sobre a sua própria atividade, né? Então, mudanças climáticas geram desequilíbrio hidrológico e isso afeta a produção agrícola. Assim, junto com o desmatamento, o cenário é ainda pior. Parte desses setores acabam se mobilizando para evitar que o governo faça aquilo que tem que fazer, a lição de casa, e alinha suas políticas num caminho aí de desenvolvimento realmente sustentável e com redução de emissões. A sociedade, como um todo, paga enquanto alguns se beneficiam de resultados que também são limitados no tempo.
Mas, de fato, essa é uma situação que explica a imobilidade de alguns governos, né? Não é apenas o negacionismo. Existe o negacionismo científico, que é muito grave, mas também há determinados setores ou segmentos de setores econômicos que previnem que a gente faça o que tem que fazer. Existem os interesses econômicos imediatistas, né, que nos impedem de pensar no coletivo. Thelma, eu queria te passar o seguinte, até pelo que o Carlos acabou de falar, a gente, até bem pouco tempo atrás, quando lia na imprensa alguma coisa sobre as mudanças climáticas, né, sobre os fenômenos extremos, a gente costumava pensar lá naquele urso polar magro, faminto, em cima de uma pedra de gelo, lá no Ártico, uma coisa distante da gente. Mas não, as mudanças climáticas já chegaram, estão aqui e já têm impacto entre nós. Então, Cristina, eu vou pegar também um gancho na fala do Carlos. Ele mencionou o Acordo de Paris, que realmente foi algo bastante intenso, porque ele muda, vamos assim dizer, a questão de um acordo climático que passa a ser mais global do que nós tínhamos, porque antes se imputava muito a responsabilidade pela redução das emissões ou fortalecimento das remoções, com, vamos assim dizer, principalmente do dióxido de carbono, através de reflorestamento, por exemplo, né? Se imputava muito isso para os países desenvolvidos, né? Até por conta do próprio princípio da Convenção do Clima, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse princípio ele continua ativo, eu não acredito que ele vai morrer nunca, mas o Acordo de Paris, ele trouxe justamente esse novo elemento de inclusão, que muito embora haja referência, e principalmente na forma como os países desenvolvidos podem ajudar a financiar, né, as atividades nos países em desenvolvimento, na forma como podem fazer a transferência de tecnologia, a capacitação. Então, isso existe, isso faz parte, não é, dessa diferenciação que a gente está fazendo. Mas o Acordo de Paris, ele foi, assim, extremamente importante pelo engajamento de todos os países, basicamente, que colocaram já as suas contribuições, que foram nacionalmente determinadas, ninguém as impôs, os países definiram essas contribuições e que vão sendo revisadas à medida que se vê que hoje, se nós somarmos todas as contribuições dos países, nós estaríamos numa trajetória de aquecimento até o final desse século de 3 graus Celsius, ou seja, indo mesmo até contra um dos próprios objetivos, né, do Acordo de Paris, que é, como o Carlos falou, limitar ou manter o aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2 graus Celsius, enquanto perseguindo que se chegue a 1,5 graus Celsius, tá? Até o final, acima dos níveis pré-industriais, como o Carlos falou. Bom, é interessante também colocar que a definição desses limites de temperatura foram muito apoiados nos resultados científicos do IPCC, que já vinha mostrando, e cada vez com mais certeza, os riscos em todas as partes do mundo, que, feliz ou infelizmente, são diferenciados, Cristina. Ou seja, os impactos, os riscos, eles são muito diferenciados. E é claro que vão afetar muito mais as regiões mais vulneráveis, as populações menos abastadas, vamos assim dizer, porque elas nem têm condições de ter ações de adaptação à mudança do clima. Então, isso realmente é o lado muito, vamos dizer, muito cinzento, mais ainda cinzento, da mudança do clima, por estar realmente afetando regiões que tradicionalmente já são regiões que sofrem por escassez de água, que sofrem pela questão da agricultura, que depende disso. Então, solo, desertificação, degradação. Então, são elementos que vão se tornando cada vez mais profundos à medida
em que o aquecimento global causa, né, é maior. Interessante, Cristina, se você me permitir. Quando o Acordo de Paris, então, foi finalmente acordado e houve essa questão do limite de temperatura até o final desse século, e daqui a pouquinho falo enquanto estamos, para deixar o pessoal bem animado. Estou com essa pergunta engatilhada. Daqui a pouco. Então, aí, o último relatório do IPCC de 2014, veja que o Acordo de Paris saiu em 2015, ele não tinha muita informação, porque não tinha literatura suficiente que indicasse os impactos de 1,5. Tá? Partiu dos governos, na Convenção do Clima, que é o ambiente político de discussão da temática de mudança do clima, pedir para os cientistas responderem a eles quais são os potenciais impactos, riscos da mudança do clima de 1,5. E, além disso, quais seriam as potenciais trajetórias de emissões que pudessem nos levar a limitar este aquecimento em 1,5 no final do século, né? Veja, a partir dos governos, que desconfiavam muito que não ia ter muita informação científica, e foi muito interessante que o relatório foi feito assim, em tempo recorde, 2 anos, e diga-se de passagem, todos os autores que participam, nós temos que assegurar dentro do IPCC a distribuição geográfica. São 6 regiões, então você tem que ter um balanço geográfico. A gente busca ter um balanço de gênero, mais difícil, que até os próprios países não indicam muitas mulheres para participar, por algum motivo que nós estamos explorando e tentando melhorar, mas enfim. Então, você veja, foram vários autores que participaram de todas as 6 regiões do IPCC e que acessaram 6.000 trabalhos científicos. 6.000. E aí, Cristina, para chegar à conclusão, eu já vou responder a sua pergunta, de que a primeira foi a de que, até o presente, as atividades humanas causaram um aquecimento global de 1 grau Celsius aproximadamente, porque você tem uma faixa de confiança, ou seja, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, que é definido no relatório. Né? Então, 1 grau. Já estamos em 1 grau pelas atividades humanas. Vamos considerar a variabilidade natural. Então, você chegar até o final desse século com 1,5 vai ser extraordinariamente, vamos dizer, ousado em termos de ambições que os países têm, de reduzir suas emissões. Bom, então, o segundo ponto que eu achei mais importante do relatório, eu acho que essa foi realmente o que está levando este relatório a ser um dos mais citados de tudo que o IPCC já produziu, é que ele diz o seguinte: as emissões passadas e presentes ainda não comprometeram o planeta a este aquecimento de 1,5. O que ele quis dizer com isto é que há uma janela de oportunidade, tá? Para que a gente consiga fazer isso. Para que a gente atue, né? Então, tá aí a deixa, né? Há um caminho. Há caminhos. Sim. Só que ele diz o seguinte também, Cristiano. Ele diz que requererá mudanças, transformações sem precedentes na história. Com certeza. Eu vou pegar esse teu gancho, vou passar a bola para o Carlos sobre esse assunto, mas vou voltar para você exatamente. Tá bom. Eu quero que você comente isso também, Carlos. Nós seremos capazes dessas mudanças sem precedentes? Essas mudanças nos apontam qual caminho? É uma mudança na economia, no funcionamento da economia, a gente sabendo que vive num sistema capitalista, mudanças nas matrizes energéticas dos países seriam suficientes? Enfim, o que está ao nosso alcance fazer?
Cristina, assim, acho que até novamente ela pode falar sobre esse assunto com muito mais competência do que eu, mas eu acho que das contribuições interessantes adicionais a toda a informação riquíssima do relatório é justamente o alinhamento dos cenários. O que significa limitar o aquecimento global dentro do limite de 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius e 3 graus Celsius. E faz-se uma análise sobre o que isso significa, por exemplo, dentro de cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mostrando as vantagens, não apenas para o clima do planeta, para que possamos evitar mais impactos ou impactos considerados perigosos ou de um custo do ponto de vista humano, social, ecológico e econômico impagável, né? Eu acho que essa é uma contribuição muito significativa. E quando a Thelma menciona que ainda dá tempo, né, uma das mensagens importantes desse relatório, ainda dá tempo, é porque nós temos caminhos e nós temos à nossa disposição uma série de alternativas aos meios de produção e consumo de hoje, que nos permitem dizer, sim, é possível fazer com vantagens. Assim, agir em prol de um clima mais equilibrado significa agir em prol dos nossos próprios interesses, na defesa da qualidade do nosso desenvolvimento e da nossa qualidade de vida, seja porque a gente vai limitar os impactos, seja porque a gente está escolhendo caminhos de fato mais equilibrados, mais sustentáveis para a nossa qualidade de vida hoje. Nós podemos, energias renováveis, elas têm os seus preços, vêm sendo reduzidos de uma forma muito significativa. A energia solar, por exemplo, ela tende a ser nos próximos anos a fonte de energia mais barata em qualquer lugar do planeta. Nós temos países em desenvolvimento que têm investido maciçamente, de uma maneira muito significativa, visando, por exemplo, inclusão energética, levar energia a áreas muito pobres e muito carentes, como Bangladesh e Quênia, que já tem, entre outros países, na escala dos milhões de telhados solares nos seus territórios. Nós temos, aqui no Brasil, a agricultura chamada de baixo carbono, a agricultura sustentável, é uma atividade com base em meios de produção que eles fazem com que o produtor ele ganhe eficiência econômica. Ganhando eficiência econômica, ele depende menos ou não depende, passará a não depender da conversão de novas áreas para a manutenção da sua atividade como atividade produtiva e lucrativa, diminuindo a necessidade de desmatamento. Aquela floresta mantida em pé, ela desempenha serviços ambientais, ecológicos importantes para aquela produção. É um ganha-ganha. O produtor ganha mais porque é mais eficiente economicamente, desmata menos, o meio ambiente ganha e nós mantemos mercados esses que para alguns produtos brasileiros hoje se encontram ameaçados justamente por conta da alta do desmatamento. Então, não tem porquê hoje, por exemplo, a gente tem 1% do crédito agrícola, ou algo em torno disso, sendo destinado para atividades de agricultura chamadas de baixo carbono. 99% de todo o crédito agrícola no Brasil não tem vínculo a condicionantes chamadas de baixo carbono, atividades produtivas que resultem em redução de emissão de gases de efeito estufa. E, além disso, desmatamento, que volta a ser um grande problema em escala global, a partir do que está acontecendo no Brasil, ele só se justifica porque não tem justificativa nenhuma que seja do interesse da sociedade. Cidades, municípios mais desmatados na Amazônia brasileira são aqueles que têm o pior índice de desenvolvimento humano. Desmatamento não traz riqueza, não traz desenvolvimento. Poucos ganham, mas a sociedade local, regional ou o próprio país perdem como um todo. Por que a gente, então, num Brasil ainda riquíssimo, não apenas em sol e vento, como em bioenergia,
com capacidade de produzir de forma sustentável e não dependendo do desmatamento, por que a gente não segue esse caminho? Nós temos, sim. A gente pode dizer que investir num caminho de desenvolvimento sustentável e agindo para a proteção do clima, para a limitação do aquecimento global, significa agir também em benefício da nossa própria economia. E neste momento que a gente está ainda em meio à pandemia e que necessita trilhar caminhos de desenvolvimento ou de retomada do desenvolvimento em outras bases, o Brasil tem alternativas, tem caminhos claros para um bom desenvolvimento, que traz benefícios ao meio ambiente, ao clima e à economia. E não fazê-lo significa trilhar um caminho na contramão dos interesses de todos nós. Thelma, eu te devolvo, então, agora a bola para você complementar esse aspecto, mas eu já vou te lançar a pergunta seguinte, que a gente mencionou um pouquinho antes, que foi exatamente o seguinte: a gente quer entender também em que ponto estamos nesse momento, tá? Então, tá com você. Obrigada, viu, Cristina? Então, vou pegar então esse gancho do Carlos. O relatório do IPCC ele é muito claro, Cristina, até porque, veja, quando a gente está respondendo a pergunta que os governos fizeram, como é que eu posso chegar no final desse século limitando a 1,5? Ou seja, que alternativas que eu tenho? Tá? E é claro que vamos separar duas coisas. Uma coisa é o que já se observa, tá? E já existem observações de mudanças muito significativas, intensidade, frequência de eventos extremos, de fortes precipitação, de seca em muitas partes do mundo. E aqui no Brasil? Cristina, a parte mais difícil que o IPCC encontra na literatura científica é atribuição. Então, muita gente fala, mas isso está acontecendo por causa da mudança do clima. Não, existe a necessidade de se estudar mais profundamente o que poderia ser parte da variabilidade natural e o que realmente é a contribuição da mudança do clima, que juntos vão causando o que a gente está vendo aí, esses eventos de extrema precipitação, seca e etc. Tá? Então, em muitas partes do mundo, essa atribuição já é feita para alguns eventos extremos. Neste relatório próximo, que vai sair em 2022, já vai haver um avanço na questão de atribuição. Detecção, de detectar, né, a mudança e atribuir esta mudança à mudança do clima. Então, será um avanço significativo muito importante, porque o pessoal diz, não, isso é parte da variabilidade natural. Não é. Muita coisa hoje já não é. Bom, então você separa o que já se observa de mudança e o que você projeta que vai poder acontecer em termos de emissões até o final desse século, para que você chegue lá e limite, tá, o aquecimento a 1,5, né? Então, em todos os modelos que o IPCC acessou, em todas as trajetórias que foram encontradas na literatura, limitando o aquecimento a 1,5, e de maneiras muito diferentes. Em todas, em torno de 2050, as emissões de dióxido de carbono, que é o gás de natureza antrópica mais abundante na natureza, ele teria que ser zerado de forma líquida. Por que eu digo de forma líquida? Porque você tem emissão de CO2, desmatamento, por exemplo. Desmata, você lança o carbono para a atmosfera na forma de CO2, e aí você também tem a remoção de CO2 de reflorestamentos, por exemplo. Estou dando 2 exemplos palpáveis para a gente, né? Então, o efeito líquido dessas coisas, em todos os setores, teria que ser zero. Tá? Ou seja, zerar tudo quanto é emissão. Veja bem, você está falando de uma revolução no setor de energia, no setor de agricultura. Eu não digo tanto, porque a agricultura está muito ligada a emissões não de CO2, mas de metano, por causa do gado, por causa da plantação de arroz irrigado. Então, não tanto um problema com a agricultura, mas você está falando de transformações significativas no setor de energia, processos industriais, uso da terra e mudança de uso da terra,
infraestrutura, transporte, você não deixa nada de fora. Inclusive, o IPCC, ele não deixa o ser humano de fora, porque ele diz que nós também deveríamos ser responsáveis pelo que a gente come, e que deveria estar buscando, vamos assim dizer, alimentos que tenham um menor lastro, né, de carbono, tá? É claro que isso causa um impacto para o Brasil, porque a gente tem aí não é só para o Brasil, Nova Zelândia, Austrália, né? Países que são muito consumidores de carne, mas há maneiras e maneiras de se fazer as coisas. O IPCC, ele ele vai em direções muito interessantes, porque ele não é prescritivo, mas ele diz que você tem alternativas de fazer as coisas de jeito diferente, melhor, que está apoiado na literatura, né? Então, nós estamos falando, Cristina, das cidades. Infelizmente, esse ano, nós não conseguimos ter fôlego para fazer um relatório especial, que é um relatório que sai em 2 anos, ou seja, é muito mais rápido do que aqueles relatórios de avaliação que levam 7 anos e que tem 5.000 páginas, e o próximo sai em 2022. Relatórios especiais levam 2 anos, e são rápidos, são mais curtos, bem, assim, focados. Nós não tivemos fôlego, porque fizemos 3 relatórios especiais, um sobre o aquecimento global de 1,5, um sobre a mudança do clima e o uso da terra, e outro sobre criosfera e oceanos, né? Mas já ficou acordado pelos governos que no próximo ciclo, que começa em 2023, haverá um relatório especial sobre a mudança do clima e cidades. Ou seja, a contribuição enorme, tudo acontece nas cidades, tudo está ali. O que precisa mudar nas cidades para a gente chegar na meta? Tudo Bom, chegar na meta tem muito jeito, né, Cristina? Eu queria falar com você um pouquinho sobre isso. Mas você vai desde a parte das construções sustentáveis, dos modais de transporte. Transporte é a área mais difícil, não é só para o Brasil, não. Todos os países, se nós olharmos desde 1990, quando a Convenção monitora o que os países estão fazendo, reduções, e aonde estão fazendo essas reduções, você vê que o gargalo de redução de emissões está no transporte. Tá? Está no transporte por vários motivos, né? Por vários motivos. Adequar a infraestrutura que você tem para um transporte diferenciado, uma mudança de cultura que você já vê na Europa em muitos lugares. No Brasil, a gente começa, né, a engatinhar para a gente estar usando outros modais, bicicletas, enfim. Mas é um pouco mais complicado, não é tão simples. Mas é sempre bom a gente aqui nos nossos debates tem muito essa preocupação de citar exemplos, ideias, né, que contribuam até para uma mudança de mentalidade, de comportamento. Eu queria aproveitar essa questão do transporte, né? O Carlos, que está na Alemanha, inclusive, deve estar observando experiências interessantes nesse aspecto. Enfim, pelo conhecimento que você tem de sustentabilidade, eu sei que não é a sua especialidade, mas eu te pergunto, Carlos, não sei, de repente você pode ter aí observado na Europa. Eu sei que daqui do Brasil eu estou acompanhando, Paris estimulou um programa de uso de bicicleta, Amsterdã nem se fala. Enfim, nessa área de transporte, por exemplo, ou de outras coisas que a gente possa fazer nas cidades, né? E por que eu estou dando ênfase a isso? Porque muitas pessoas que nos acompanham aqui no Instituto moram em grandes cidades, moram em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem sempre a preocupação de trazer a discussão ambiental para a vida do cidadão, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer, né, para dar uma contribuição, pequena que seja um grãozinho de areia, mas, enfim, o que nos cabe fazer. E agora que a Thelma mencionou essa questão do transporte, me ocorreu isso. Então, eu queria ver se o Carlos tem aí algum exemplo, alguma sugestão aí nessa área de transporte que a gente possa adotar aqui no Brasil, por exemplo. Cristina, assim, eu me mudei recentemente aqui para a Alemanha, mas algo que eu já conhecia por ter visitado muitas vezes o país, só que agora no dia a dia eu observo a quantidade imensa de bicicletas. Não apenas aqui na Alemanha, mas em vários outros países da Europa.
Bicicletas, crianças pequenas indo com seus pais de bicicleta para as escolas, ela sendo utilizada como meio de locomoção maciçamente. O estacionamento na escola do meu filho de bicicletas acho que 3 vezes maior do que o estacionamento de carros. Né? Então tem poucas vagas para carros e tem literalmente centenas de bicicletas no estacionamento de professores, de pais, de alunos e de alunos de várias idades. E quando você atravessa a rua aqui, você tem que olhar para 3 faixas. A faixa dos carros e ônibus, a faixa dos bondes e a faixa das bicicletas, né, que ou é uma ciclofaixa ou uma ciclovia. E com respeito, assim, existe esse respeito, esse entendimento de que isso é um meio de transporte, a bicicleta, né, e o ciclista ele precisa ser respeitado, deve ser respeitado. Então há delimitação muito clara em todos os cantos, para todos os lados, então é possível, inclusive, percorrer caminhos enormes, atravessando não apenas cidades, estados, mas e de um país a outro através de ciclovias, ciclofaixas aqui na Europa. Isso é muito, muito significativo. Mas junto a isso, é lógico que a gente tem todo o sistema de regulamentação de trânsito que estabelece regras, limites, delimita muito bem as ciclovias, ciclofaixas. Nós temos também um sistema de transporte de qualidade, acho que isso é fundamental. Então, inclusive, quando você vai numa estação de bonde aqui, num ponto para entrar num bonde, você tem quantos minutos faltam para aquele bonde chegar, e ele vai chegar em 2, 3 minutos, conforme indica o painelzinho ali. E se não chega, as pessoas começam a se entreolhar porque alguma coisa de muito extraordinário aconteceu. Então, nós, infelizmente, não temos isso. Agora, boa parte da faixa de trânsito nas cidades é ocupada pelo transporte público, né? Então, a gente tem, né, os corredores de ônibus em grandes cidades, mas existe uma prioridade para esse transporte público, um transporte de qualidade, e um transporte seguro e com ampla disponibilidade, né? Então, você tem, as pessoas sabem que minuto, a 3 vezes por hora, determinados bondes vão passar em determinado ponto da cidade. No ponto seguinte é alguns minutos depois. Isso é muito seguro. Então, ter essa segurança de que você vai sair da sua residência, andar 5, 7, 10, 15 minutos, chegar numa parada, porque o transporte virá, é fundamental. E quando ele chega, você vai poder entrar naquele transporte sem ficar com medo de ou ser empurrado e esmagado ali dentro, no caso de mulheres muitas vezes serem assediadas, tocadas, existe muito, né, esse respeito aqui, assim como você tem a segurança que você vai pegar o transporte no horário que você precisa. Acho que isso é fundamental. A gente está muito longe disso, né, nas grandes cidades do Brasil. E eu entendo que, do ponto de vista de transporte, falando assim, em cidades, algo que também é muito importante é entender por que há deslocamentos nas cidades e orientar planos diretores, planos de ocupação das cidades de uma maneira muito mais inteligente do que a gente tem hoje. A gente tem pessoas que se deslocam, às vezes, por horas da sua residência para o trabalho, passando por 2, 3 conduções, ou ônibus, ou trem, ônibus, uma combinação de ônibus, trem e metrô, por exemplo, para chegar no local do seu trabalho. Não é possível repensar a organização do trabalho nas cidades de forma a melhorar ou diminuir a necessidade das pessoas de grandes deslocamentos? Como que a gente aumenta a prioridade para o transporte público? As nossas cidades, elas são muito direcionadas ou privilegiam demais ainda o transporte individual. Então, aquele veículo ali, às vezes pesando 700 quilos, 1 tonelada para transportar um ser humano que pesa 70, 80 quilos, né, e ocupando um espaço que é de 15, 20 bicicletas, às vezes, né?
A gente, até quando a gente vai sobreviver nesses sistemas que privilegiam tanto o veículo, o transporte individual? A gente tem que repensar isso. Aqui na Europa tem muitas cidades que estão pensando em se livrar dos carros, não apenas ter menos circulação de veículos, mas aqui na Alemanha, Hamburgo, uma grande cidade, uma das maiores cidades da Alemanha, discute a possibilidade de se livrar completamente de veículos em todo o seu perímetro central, né? E outras cidades da Europa têm discutido e têm pensado nisso também. Eu acho que a gente tem que repensar completamente essa cultura do carro, planos diretores e, lógico, né, diversificar a disponibilidade de modais e de modais de qualidade. Se a gente tiver transporte público de qualidade, as pessoas vão pegar o ônibus, o metrô, vão se deslocar, e se essa bicicleta puder circular com segurança, teremos mais e mais pessoas circulando dessa forma também no Brasil. Essa é uma discussão super importante. Eu acho que esses exemplos que você mencionou são muito bons para a gente pensar. Acaba que o nosso tempo já está se encaminhando para o final, passa rápido, porque o assunto realmente dá pano para manga, e acabou que a gente já entrou até com essa última abordagem do Carlos, a gente entrou até já no caminho das propostas de solução, mas antes de passar para essa parte, e a gente sempre encerra com as propostas, eu queria antes, porém, pedir para a Thelma dar, de uma forma aí um pouco resumida para a gente, uma ideia do que pode acontecer se a gente não aproveitar essa janela de oportunidade que você mencionou. Eu não sou uma pessoa catastrofista, eu não quero alarmar ninguém, mas é importante a gente saber o que pode acontecer, né? Caso a gente não aproveite essa janela, não cumpra a meta e não siga as orientações que a ciência está nos dando. Então, eu queria que a Thelma falasse um pouco para a gente sobre isso. Obrigada, Cristina. Eu vou tentar ser bem sintética, né? Quer dizer, um dos resultados também daquele relatório especial de aquecimento global de 1,5 é que ele também fez uma comparação entre os impactos de 1,5 e 2 graus. Ou seja, o que faz de diferença um aquecimento de 0,5 grau? E o que levou o IPCC, inclusive, até não diria jargão, mas é uma forma de levar as mensagens do relatório para todo mundo, é de que qualquer aquecimento importa. Qualquer ano que a gente espere, importa. Qualquer ação que a gente faça, importa. Né? Eram 3 mensagens muito fortes e que são muito repetidas no mundo. Então, hoje você já vê que alguns sistemas únicos que são ameaçados. Vamos dar exemplo. O exemplo mais imediato são os corais de água quente. Os corais de água quente já estão altamente comprometidos. Com 1,5 de aquecimento, você deve chegar a uma perda de entre 70% e 90% dos corais. E se você chegar a 2 graus, o IPCC aponta para a extinção. Você tem um problema no Ártico, no derretimento, né, dos mantos de gelo, na cobertura de gelo do Ártico, que esta é impressionante. Esta é impressionante e está sendo levada como uma das causas principais agora do aumento do nível do mar. Antes a gente falava da expansão térmica dos oceanos, que leva tempo para caramba, né? Porque os oceanos enormes, então leva muito tempo para aquecer. Mas também, quando aquece, sai de baixo, como a gente costuma dizer, né, Cristina? Então, você veja o seguinte, esse derretimento dos mantos de gelo são sistemas muito únicos e muito ameaçados. E leva... isso é só para dar um exemplo para você, tá? Você tem no IPCC o problema em várias áreas, da diferença que você tem entre 1,5 e 2 graus, até porque, Cristina, eu vou salientar esse ponto que eu acho que ele é importante, esse aumento, esse aquecimento global, ele não se distribui uniformemente no planeta. O Ártico, ele tem um aquecimento global que é 3 vezes maior do que a média. E é aí que começa a ter esse problema.
O IPCC fala num caso do Brasil, onde ele fala que as nossas temperaturas médias já estão acima do que seria o adequado para você ter uma produção sustentável, para que você continue produzindo, ou seja, quanto mais a gente for caminhando para essa questão do aquecimento, mais nós estamos comprometendo a nossa agricultura, não a nossa, mundial, global, né? Por conta de escassez de água, por conta de secas extremas, inclusive as nossas florestas. Inclusive as nossas florestas, que talvez não tenham a resiliência, não é? Ou seja, aquela força de poder resistir a esse aquecimento, inclusive podendo desenvolver doenças, como você vê no Canadá. Grande parte das florestas do Canadá foram afetadas por uma praga que ele atribui, ou seja, Canadá atribui à mudança do clima. Uhum. Então, você veja os riscos que a gente está correndo. Agora, eu vou terminar, Cristina, falando também o seguinte. É difícil, mas eu acho que a gente tem que olhar, sabe, com olhos para todos os lados, inclusive nas oportunidades. Sim. O Brasil tem oportunidades únicas de ajudar o planeta a assegurar a limitar o aquecimento global 1,5. Tem. Ele tem na biodiversidade, ele tem na bioenergia, numa produção que o próprio IPCC reconhece como a mais madura que existe, ou seja, enfim. Então, é olhar onde estão não só as nossas contribuições domésticas, e essas existem pra caramba, basta reduzir esse desmatamento que nós já vamos estar felizes da vida, porque nós não vamos só estar contribuindo para reduzir o aquecimento, mas para assegurar a vida das comunidades que vivem naquela região, por conta de não mudar o regime de precipitação e desertificação e outras coisas mais. Então, nós temos que olhar para nós não estamos fazendo isso para os outros. Uhum. Nós estamos fazendo isso para nós mesmos, para assegurar que as nossas comunidades, que os nossos povos indígenas, que nós todos tenhamos uma qualidade de vida e de ar e de vida na terra, vida aqui, né? A Amazônia contribui muito. Então, nós não podemos, há necessidade imperativa de que exista esse conhecimento da importância que o Brasil tem para si próprio, que ele faz para si próprio, para depois pensar que ele também vai estar contribuindo para ajudar o planeta como um todo. Olha, a gente já está caminhando para o final, então eu queria aproveitar os minutos ainda que nos restam. Então a gente tem uma preocupação, como eu falei para vocês, a gente tem muita esperança aqui no Instituto, sabe, de contribuir para construir um mundo melhor. Mas a esperança tem que ser amparada em trabalho, né? A gente tem que continuar trabalhando e dando a nossa contribuição. Então, a gente sempre pede para os nossos convidados que no final, nas considerações finais que eu vou pedir para que vocês façam, e também se eu esqueci de abordar algum ponto importante sobre essa questão climática, por favor, vocês aproveitem essas últimas considerações para incluí-las, mas eu peço também que vocês deixem aqui sugestões para nós que estamos aqui, que não somos especialistas, somos leigos, mas queremos dar muito a nossa contribuição, fazer a nossa parte, o que a gente pode fazer para ajudar não só no debate, mas botar a mão na massa, dar alguma contribuição, enfim, eu queria então que vocês nos inspirassem, além do que vocês já nos inspiraram nessa conversa de hoje. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem nos acompanha também aprendeu muito com as informações que vocês trouxeram, todas elas muito sólidas, todas elas amparadas em ciência. Isso é o que a gente mais precisa nesse momento. Então, eu deixo esses últimos minutos, vou começar com o Carlos, depois eu passo para a Thelma encerrar. Carlos. Cristina, primeiro, né, já vou agradecer aqui novamente o convite, é um prazer estar com você, é um prazer imenso estar também aqui com a Thelma, né, uma cientista, pessoa que trabalhou muito em defesa da agenda de clima aqui no Brasil, domesticamente por boas políticas, então é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Olha, esse é um ano de eleição. A gente tem que aproveitar, assim, o tema
mudanças climáticas, a temática ambiental, ela se relaciona com cada um dos aspectos da nossa vida. A água que a gente bebe, a comida, o preço do alimento que chega às nossas mesas, é o preço da energia, porque se não chove, o reservatório da usina hidrelétrica está mais baixo, então tem que se acionar termoelétricas a combustíveis fósseis que não apenas geram gás de efeito estufa, como também são mais caras. Tem a ver com a nossa saúde, disseminação de doenças e de vetores de doenças, ela está atrelada a condições climáticas, e as mudanças climáticas vão gerar, infelizmente, podem vir a gerar mais casos e mais epidemias, mais situações que trazem dificuldade para a vida de cada um de nós. Vamos para isso, acho que a gente está nas nossas mãos, cada um de nós é eleitor e pode, na eleição de 2020, para prefeitos, para vereadores, identificar aqueles que se falam, quem vai cuidar da minha cidade, quem vai cuidar da minha cidade para fazer com que a minha cidade ela proteja a sua população, quem tem proposta concreta para proteger, para engajar o município, a cidade, cada um dos cidadãos nas soluções, e também para trazer toda essa série de oportunidades que a agenda de clima nos traz. Então, investir em energia solar, mobilizar pequenos negócios vinculados ao setor de energia solar pode ser uma solução, tem sido uma solução, por exemplo, em municípios pobres de algumas regiões do país, como no Nordeste, onde pequenos negócios estão sendo gerados, onde algum investimento houve para instalação de painéis solares, por exemplo, em casas populares. Vamos fazer isso, vamos proteger os mananciais de água das cidades, né, que vão ser seguro para, diante de uma seca, os nossos chuveiros, nossas torneiras não ficarem secos e a nossa agricultura ter água para a produção. Vamos votar pensando no Brasil do século XXI, nesse momento de crise climática e crise ambiental, porque escolhendo certo a gente vai ter bons políticos, boas políticas sendo implementadas, e isso vai ser fundamental onde cada um de nós vive, nas cidades. Recado está dado. Thelma. Obrigado, Cristina, também agradecendo a oportunidade, né, que eu acho que é por aí, vocês estão plantando as sementes, Cristina, sabe? E eu acho que isso é o que a gente tem que fazer mesmo. E vejo muito na parte da educação a importância de a gente trazer essa discussão, trazer essa conscientização para dentro das escolas, desde, sabe, o primário, pré-primário, não sei se fala assim ainda, mas enfim, desde que a criança vai para a escola, ela já tem que ter a consciência do que o que ela faz tem repercussão no que ela consome, no que ela come, no que ela faz, e ela vai ser um vetor também de ajudar os pais a entenderem essa dinâmica. Então, eu vejo na educação cedo a importância disso. A segunda, eu acho que o Carlos tem razão, eu acho que há necessidade de se cobrar dos governos que primeiro entendam essa temática e ajam de acordo, né? E tem um ponto, Cristina, e agora eu vou falar, por favor, estou descaracterizando totalmente minha participação como vice-presidente do IPCC, mas é interessante a gente ver que ao redor do mundo, Europa principalmente, mas aqui também temos exemplos na Colômbia, por exemplo, do que estão se chamando litigância climática, né? Ou seja, as pessoas entendendo que já estão sendo afetadas pela falta de ação dos governos. E aí, entrando na justiça para serem compensadas pelo que elas entendem que é inação por parte dos governos ou ação não ambiciosa o suficiente para prevenir que os impactos que estão sendo aí antecipados e riscos possam acontecer. Eu acho que essa questão de litigância climática vai tomar um corpo cada vez maior à medida em que as pessoas vão sentindo que, enfim, não é só um governo ou dois, os governos não estão fazendo suficientes. E à medida em que a justiça também vai entendendo a ciência e vai entendendo que potencialmente os governos não estão fazendo o suficiente. Acho que está aí um pouquinho de uma mensagem de futuro, sabe?
é uma semente também, mas que já está sendo efetiva em muitas partes do mundo. Exatamente. Bem, Cristina, eu não conhecia. Carlos, Não, muito rapidamente. A gente teve no Supremo Tribunal Federal justamente uma audiência pública pela primeira vez na história sobre mudanças climáticas. A Thelma esteve lá expondo todo o seu conhecimento, ou vários especialistas, né? A gente ouviu alguns negacionistas ali também, infelizmente do governo, mas pelo menos o tema chegou à Suprema Corte. Acho que esse ponto que a Thelma levantou é fundamental. Desculpe fazer essa parte aqui. Importante. Não, é verdade, importantíssimo. Foi bom você lembrar. Olha, gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Foi uma conversa rica, muito inspiradora. Muito obrigada pela contribuição, pela atenção, pelo tempo de vocês, Thelma, Carlos. E a gente conta com o trabalho de vocês, com o trabalho científico, que é a base de tudo que a gente precisa daqui para frente. O desafio é enorme, né? Não é pouca coisa, acho que isso está muito claro para todos nós, mas há caminhos, né? É a janela aí que a Thelma mencionou, isso é bastante confortador e vamos à luta, vamos cada um fazer a sua parte. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Muito obrigado.